Olá, bom dia, tudo bem aí? Então vamos lá, parabéns, vamos nessa. O tema nosso hoje é a crise da Primeira República. Na verdade, a crise da República Oligárquica, a República dos Fazendeiros. Bom, quando falamos nas principais características ou mecanismos da Primeira República, então, voto de cabresto, o clientelismo, o coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite, então aquelas eleições de cartas marcadas. Alguém pode acreditar que então estava tudo tranquilo, vamos dizer assim, já que está tudo sabendo o que vai acontecer, então não teremos surpresas e fica assim. Todos concordavam. Não, tá? Não eram todos que concordavam, na verdade, tínhamos resistência, tínhamos insatisfações, tentativas de participar do poder. Não quer dizer que essas tentativas ou essas insatisfações estavam relacionadas com o desejo de querer um país melhor, ou uma democracia, ou dividir melhor poder e tal. Pode ser também. Mas boa parte era que eles queriam também tomar parte do poder, pegar a sua parte, então muito aí de interesses pessoais nesse processo. Mas o que vale aqui é perceber que nós tivemos então momentos em que o café com leite derramou, em que apareceram oposições, que mudaram os protagonistas aí, então era possível um outro caminho. Isso culmina com o movimento de 1930 e a subida do Getúlio Vargas em uma nova fase da história do Brasil. Dentre esses momentos, nós temos o primeiro, vai ser a tal e famosa campanha civilista de Rui Barbosa, baiano, que você já está lembrando, né? Então vamos rever aqui. O presidente Afonso Pena, que vai governar de 1906 a 1909, ele, Afonso Pena, era mineiro, ele morre antes de completar o mandato. Então, no lugar dele, vai subir o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha, ele é carioca, é o vice. É só ver os vices como é que são hoje, hein? Nem sempre são confiáveis, né? No sentido de que não vão fazer exatamente aquilo que o presidente fez, pelo menos nisso. Então ele não vai honrar muito aquilo que o Afonso Pena já tinha planejado, ou estava planejando junto com o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Provavelmente indicando agora um paulista, quem sabe? Não. Ele vai aderir à campanha de Hermes da Fonseca, no caso, Marechal Hermes da Fonseca. Na verdade, o Hermes da Fonseca foi indicação de Pinheiro Machado, um senador lá do Rio Grande do Sul, que estava tentando ser presidente há algum tempo, mas não tinha chance, porque ele não era de São Paulo nem de Minas. Então a ideia que ele tem é de colocar o Marechal Hermes, ganha, até porque é oficial, né? E na próxima ele sai. Pensou? Veja como é que é o interesse pela grandeza, né? Pois é. Acontece que isso aqui não vai agradar aos paulistas. O Marechal Hermes vai ter como vice, muito provavelmente, aí o governador de Minas. Então São Paulo fala assim, não, assim, acho que não vai dar certo não, hein? E ele vai apoiar a candidatura do baiano Rui Barbosa. Então nós temos aí o Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. Ah, detalhe, sabe quem era o vice do Rui Barbosa? Isso, governador de São Paulo, aquele que o paulista chamado Albuquerque Lins. Albuquerque Lins, esse mesmo. Bom,
E onde é que está o problema aqui? Só isso, professor? Apareceu uma brecha e nenhum era mineiro ou paulista? É isso e mais o fato de como é que isso aconteceu. Então, pela primeira vez tivemos campanha de fato, um comício, com discussões, entrevistas, planos. Não acontecia isso, era carta marcada. Povo na rua, o Rui Barbosa, né, já conhecido pela sua inteligência e tal, tinha uma política mais voltada para a questão do industrialismo, e não só a questão agrária. Vai ter muito voto e um apelo muito significativo no mundo urbano, né, das grandes cidades. Então vai ser a famosa campanha civilista, porque ele é civil em oposição ao Marechal Hermes, que obviamente é militar. Mas parou aí. Apesar de tudo e da campanha e tal, o Marechal Hermes ganhou. Mas mostrou que poderia ter um outro caminho, que tinha as pessoas insatisfeitas e que não era tudo tão ora um, ora outro, ora um, ora outro, como se pensava, tá? E que nós já falamos que não é isso, né? Hegemonia. O Hermes da Fonseca vai implementar aqui o que é chamado de salvações, ou como aparece nos textos, a política das salvações. A política das salvações nada mais é do que a intervenção nos estados, trocando aquelas oligarquias que são rivais. Então o governo vai intervir nos estados, trocando aquelas oligarquias. Óbvio que o que o Hermes quis aqui? Retaliar, perseguir aqueles que apoiaram o Rui Barbosa. Ele vai fazer isso. Cara, é meio bang bang, faroeste. Vai tentar fazer isso em São Paulo. Então teve lugar que deu certo, lugar que não deu certo. Vai fazer isso em São Paulo, mas vai ter uma resistência muito grande do Albuquerque Lins, uma força pública, tipo uma PM, vamos dizer assim, né? Polícia Militar e tal, com voluntários e tal, resistência, não deu certo aqui, não trocou. Na Bahia, do Rio Barbosa, interviu, tá? Pernambuco, interviu. Ceará, cara, no Ceará virou uma rebelião lá, virou a tal da, como é que chama aquilo lá? Revolta de Juazeiro, ou revolta do Padre Cícero. Então observa esse uso da violência para trocar essas oligarquias que não estavam satisfazendo aí. Mas isso de quem quer que seja, tá? Enquanto ele fazia isso, em alguns outros estados aí, tentava-se fazer o mesmo, tirando aqueles que tinham apoiado, por exemplo, o Hermes da Fonseca, tá? Bom, outro momento interessante de disputa, então passado, nós estamos em 1910, né? 1922. Em 22 nós vamos ter a tal da reação republicana. A reação republicana aparece em 22. Por quê? O Washington Luiz, que por acaso nasceu no Rio de Janeiro, mas ele era paulista politicamente falando, né? A carreira dele política era aqui. Também quer ser presidente, né? Então ele vai indicar alguém para que depois esse alguém o apoie. Só para lembrar, o Pinheiro Machado acabou sendo morto, foi assassinado e tal, então não conseguiu ser presidente. O Washington Luiz vai indicar o mineiro Arthur Bernardes para a presidência, e já com interesse de entrar depois. Então, mantendo a política do café com leite. Isso vai, de novo, desagradar alguns estados. Então, vamos chamar esses estados de dissidentes. A oligarquia dissidente é aquela oligarquia que, por exemplo, não é de São Paulo e de Minas. Não produzem café, estão em outros lugares aí e querem estar aqui. Então, são dissidentes porque também são oligarquias, são poderosos, têm dinheiro, têm riqueza, têm terra.
mas não estão no poder político central. Ou pode ser aquela oligarquia que está em São Paulo e Minas, mas não é produtor de café, então fica em segundo plano. Tá? Essa oligarquia dissidentes aí. E eles vão então falar assim, não, de novo não, vamos para frente, vamos lançar alguém. Tá? Essa oligarquia dissidente, então, é uma aliança desses estados com menos poder contra esses estados poderosos, como São Paulo e Minas. No caso específico aqui, da reação republicana, Rio Grande do Sul, de novo, Rio de Janeiro, Pernambuco está em todas, não é? E a Bahia. E eles vão lançar a candidatura de Nilo Peçanha. Bom, então já tem uma oposição, vai ter jogo, vai ter debate, aqui o debate que eu falo é disputa pelo poder. Se não bastasse essa dissidência oligárquica aqui, ele também vai ter a oposição dos militares. Então ele era um rival político do Hermes da Fonseca, né? E então aí já tem uma rivalidade. Aí aparecem umas cartas num jornal lá do Rio de Janeiro, detonando com Hermes da Fonseca, com os militares, com Nilo Peçanha, tal. Causou. No outro dia, outra carta, detonando, uma carta bem mais grossa, inclusive. E de quem eram essas cartas? Atribuídas ao Arthur Bernardes. Ele vai dizer, não escrevi, não fui eu, não tem nada a ver com isso. Não, foi você. Então ele vai ganhar uma oposição muito forte de setores militares. Cara, vamos procurar peritos. Olha onde vai a política e a fake. Peritos para saber se era dele ou não aquilo lá. E ninguém resolve nada, né? Uns chegam, não, isso aqui não é, não. Eu estou analisando, não é. Aí vem outros lá depois, assim, não, tá na cara, sim, eu sou perito, isso aqui foi feito pelo Arthur Bernardes. E ficou assim, ficou tido como dele. Depois, passada a eleição, tudo lá na frente, esses peritos que falaram, é do presidente, é do candidato, né? O presidente, então era candidato. Vou dizer, não, nós mentimos, não é isso não, erramos. Cara, inacreditável. Não é inacreditável, né? Não é. Pelo que estamos dizendo aqui, não é. Bom, feito tudo isso, com essa oposição toda, o Arthur Bernardes, então, mineiro, vai ser eleito e vai ganhar. Mas veja, olha o problema que deu. Inclusive, vai ser no governo do Arthur Bernardes que nós vamos ter o tenentismo, que falaremos aqui em breve. Tá? Praticamente todo o governo do Arthur Bernardes, os 4 anos do governo dele, em estado de sítio. Então, as liberdades democráticas, que já não eram assim, hein? Em estado de sítio. Tá? Então, estamos vendo esse tema aqui da crise da República Velha em 4 momentos. Então, esse é o primeiro momento, né? A reação republicana e a campanha civilista. E tem 2, as transformações econômicas, sociais, etc. Porque essa questão política, essas rivalidades não bastavam, assim, né? Não é só por elas que nós temos o enfraquecimento da oligarquia. Algumas coisas estavam acontecendo na estrutura econômica e social aqui do Brasil e que colocavam em xeque o poder dos fazendeiros do café. Que são as mudanças, vamos falar de algumas. Então, uma mudança, por exemplo, que atinge em cheio é a própria questão do café. Você lembra do convênio de Taubaté? Pois é, deu certo ali e tal, mas aumentou a produção do café. Lembra que comprava o café excedente e estocava? Cara, os estoques estão lá só aumentando, sem perspectiva de mudança. Então sabemos, e eles estão sabendo também, que em algum momento isso vai explodir. Vai dar problema.
já sabemos que deu problema em 29. Tá? Eles não sabiam de 29, mas sabiam que ia dar problema. É um caso. O outro, mesmo as outras oligarquias, mesmo no caso aqui, a crise é da oligarquia agrária, não só do café. Porque a Europa está se recuperando da crise, sobretudo da crise da Primeira Guerra Mundial. Então, diminui as importações dos nossos produtos, como, por exemplo, do algodão, do fumo, esses produtos como couro. Então, já problemas econômicos aí, ligado aos nossos principais produtos, e a nossa economia estava centrada na agricultura, a tal da vocação agrária, tá? Depois, as mudanças que estavam acontecendo, que une aqui o econômico e o social. Então, nós vimos que durante a Primeira Guerra tivemos um surto de industrialização, surto industrial, não de industrialização. Algumas dessas fábricas vão fechar, né, depois da guerra, outras vão permanecer. Mas então temos fábricas. Não coloca em perigo a hegemonia da agricultura, mas elas estão lá. E junto com elas, o operário. Então nós temos uma certa urbanização. O mundo brasileiro que ainda é rural, fique claro isso, mas as cidades estão crescendo, trazendo outros problemas que precisam ser resolvidos. Esse mundo urbano vai trazer, sobretudo, uma classe média. Essa classe média urbana vai ser muito importante daqui para frente, porque ela vai questionar esse poder dos fazendeiros. Tá? Nem tanto os industriais, porque muitos desses que estão investindo na indústria vêm do café. Tá? Mas principalmente setores urbanos médios. E os operários, que chamamos no geral da classe trabalhadora e tal. Tá? Que vai fazer a greve lá em 17, vai continuar aí, politizada, boa parte dela, né? Toda, obviamente. Então nós temos essas mudanças que estão acontecendo. Temos também a fundação do Partido Comunista do Brasil, PCB, em 1922. E o interessante, o PCB ele é fundado, a maioria daqueles que vão fundar o Partido Comunista eram anarquistas, que vão ficar encantados com a Revolução Bolchevique na Rússia em 17 e vão se tornar aí comunistas. Então é mais uma mudança. Até porque vão ter uma ação direta aí com os trabalhadores. Tá? Então veja, social, econômico, político. E mudança também na questão cultural. Novas formas de ver cultura. As novas formulações estéticas, que vai ser visível, obviamente, na tal da Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922, em São Paulo, lá no Teatro Municipal. Então, nesse movimento, que você já estudou isso várias vezes lá em outras áreas do conhecimento, inclusive, eles vão tentar integrar essas diferentes formas de expressão cultural. Então, nós vamos ter lá a exposição dos quadros, exposição de estátuas lá, de monumentos, não sei o quê, alguém fazendo a poesia, declamando, a música tocando. Então eles vão criar uma alternativa radical, vamos dizer assim, né, diferente para os padrões estéticos. Vamos fazer uma crítica à cópia do que vem de fora. Ele tem um certo teor nacionalista, mas não é aquele nacionalismo xenofóbico ou aquele nacionalismo ufanista. É um nacionalismo crítico. Por que não o que vem de fora? Sim, pode, nós vamos devorá-lo, vamos devolver com algo diferente. Então, quem são esses, tá, que estão
fazendo uma revalorização aqui da cultura brasileira. Então, você conhece todas, pelo menos de nome, e essa gravura você já viu. Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picchia, Di Cavalcanti. Já viu os 4 de Cavalcanti? Vai ver então. Heitor Villa-Lobos. Não é aquele do Legião, que ele é dado Villa-Lobos. Aqui é Heitor, é outro. Mas também do mundo da música. Cara, esses aqui, né? O Mário de Andrade vai escrever Macunaíma, se não me engano, é em 28. É como se fosse a síntese desse modernismo, a obra dele. E o Oswald vai escrever, também em 28, o Manifesto Antropofágico, que é esse de devorar a cultura que vem, devolvê-la de outra forma, como algo novo e tudo mais. Veja, se nós estamos mudando é tudo, por que não no mundo da política? Por que não acabar com esse negócio dessas oligarquias? Tá? Sobre a Semana de Arte, vocês têm que ver lá os quadros, tem que, né, olhar, tem várias questões que mostram isso, ouvir Villa-Lobos para poder ver o que eles estão trazendo de novo, porque tem que entender que quando eles estão fazendo isso lá no teatro, não pensa, oh, que legal, né, esse pessoal novo, oh, que gente boa. Nada, eles eram de fato bons, então uma exposição como essa no teatro, não é, no municipal, não é pouca coisa. Mas eles vão ter muita resistência. Um dos marcos disso aqui vai ser a estrondosa vaia que eles vão receber. Vão ser muito vaiados. Mas eles não estão nem aí. Na verdade, eles vão usar essa vaia para devolver isso para o público. É isso mesmo que nós queremos, e vamos para frente, não sei o quê. E vão receber críticas desde alguém do gabarito de um Monteiro Lobato, até aquela elite tradicional, conservadora, que não queria mudança, porque tinha medo delas e tal, tá? Também não coloquei aqui a Pagu, Patrícia Galvão, tá? Talvez a mais louca deles todos era a Patrícia Galvão. Esse povo aqui, muitos vão ficar só na questão da arte, mas boa parte deles estão também nesse movimento político, né? A Patrícia Galvão, por exemplo, era militante do Partido Comunista, né? O Oswald, né, de Andrade, casa com ela vai ser também do Partido Comunista. Então eles têm essa tendência à esquerda aqui. Mas também teve tendência à direita. O Menotti Del Picchia, ele vai fazer parte do movimento verde-amarelismo. Por isso tem muita resistência. Negócio de verde e amarelo é legal quando tem jogo, mas calma com esse nacionalismo verde-amarelo, porque às vezes... né? No caso aqui, o verde-amarelismo, sem fazer julgamento, ele é de extrema direita, tá? Menotti Del Picchia, Pino Salgado. Pino Salgado vai ser aquele que depois vai ser o principal líder do integralismo aqui no Brasil, tá? Então veja, radicalizado, né? Tanto para a direita como para a esquerda, a questão é que tinha que mudar. Bom, 2, né? 2. 3, a Semana de Arte Moderna, 3, o tenentismo. Então nós temos as dissidências políticas dentro das próprias oligarquias, temos essas coisas novas que estão acontecendo, setores médios, questão cultural, aqueles problemas econômicos, e temos o movimento tenentista. O movimento tenentista que pensa assim, não é um partido político, não tem um programa claro do que eles querem, assim, como um partido tem que ter ou deve ter, mas eles estão insatisfeitos com a oligarquia ou com a república oligárquica. Isso vem lá do governo do Arthur Bernardes, nós já vimos isso. É um movimento feito por jovens oficiais do Exército e que querem mudar. Então, desde voto secreto, justiça eleitoral, contra a corrupção, acabar com essas oligarquias no poder. Então, esses são os
os principais temas, né, que eles têm: fim da política oligárquica, centralização política, que aí você tira um pouco daquele poder dos coronéis, tá? A criação da justiça eleitoral, voto secreto, como eu já falei. Tem um cunho também nacionalista nesse momento aqui, e radical, né? Quer dizer, a principal radicalidade desse movimento é que ele é justamente feito na base da arma. Vou dar uma paradinha porque tem gente aqui.